Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série de Visual Studio Code aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre extensions, ou seja, extensões nesse nosso editor de código, tá? Para exemplificar aqui de forma rápida e fácil, eu já estou com o editor de código aberto, estou com uma aplicação ASP.NET Core aberta e eu vou acessar aqui a configuração de extensões. Tá? Eu tenho algumas extensões instaladas e eu acabei desinstalando algumas para mostrar para vocês o antes e o depois de instalar isso aí. Tá? Então, primeiramente eu vou abrir aqui um arquivo do C#, tá? Um program.cs, e você percebe que ele mostra tudo bonitinho, só que ele não está acusando nenhum tipo de erro, nem nada, né? Se eu mudar o nome das coisas, fazer alguma coisa indevida aqui, ele não vai reclamar para mim. Por quê? Por causa que esse editor de código, sem a extensão do C#, o que acontece? Ele não está conseguindo interpretar a linguagem. Então ele não sabe o que é errado e o que é certo. Então quando a gente trabalha com uma linguagem específica dentro do Visual Studio Code, nós precisamos instalar algum tipo de extensão para que ele passe a interpretar de forma correta, conseguindo compilar, conseguindo debugar as coisas, né? Então, dando uma funcionalidade a mais para o editor. Então, beleza. Nós vemos aqui nas extensões, e para você que trabalha com C#, até quando você abrir um projeto C#, provavelmente ele vai indicar para você que uma extensão recomendada é o C#, tá? Que aqui fala, ó, C# para Visual Studio Code, desenvolvido pelo OmniSharp, tá? Então, você consegue instalar através desse botão, você consegue ver os detalhes, o que tem, aqui que essa extensão dá suporte, né? Então, a parte de Razor, né? Que é a parte de trabalhar aí com telas do ASP.NET Core, né? A linguagem front-end, vamos dizer assim, nativa. Aí tem vários, né, releases, você consegue ir vendo. Então vou dar um instalar para vocês verem aqui. Ele já instalou e aqui ele já começou a fazer algumas coisas, né? Pediu se eu quero criar alguns assets aqui, né? Para eu conseguir fazer o build e o debug. Se eu der um yes, eu vou até vir aqui antes. Vou vir aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, ó. Vou dar um yes. Percebam que ele vai criar uma pasta chamada .vscode. Dentro dessa pasta eu tenho alguns arquivos que eu vou explorar, não agora, tá? Mas já fica aí que por causa da extensão ele já me ajudou a criar esses arquivos para eu começar a minha configuração, certo? Beleza. E agora o que mudou? Cheguei aqui no programa CS, perceba que algumas coisas já mudaram. Ele já deixou algumas dos meus usings aqui em cima um pouco mais fracos, uma cor diferente, tá vendo? Se eu apertar aqui na lâmpada, ele fala, ó, já me dá uma dica. Quer remover os usings desnecessários? Isso aqui já é algo que a extensão do C# está provendo para mim. Então eu consigo eliminar o que eu não estou usando aqui em cima. Ele já trouxe uma parte do CodeLens, tá? Que é essas referências aqui em cima, onde eu consigo saber quem está referenciando esse código, certo? Então ele já trouxe essas funcionalidades para nós. Então se eu tirar alguma coisa aqui que vai gerar um erro, ó, agora ele já reclama que isso aqui não vai ser compilado porque está dando um erro em tempo de compilação, tá? Aí eu arrumo, funciona, certo? E aqui os demais detalhes. Então, a partir desse momento eu já consigo buildar a aplicação, já consigo executar ela. Um detalhe, tem outra extensão que eu quero mostrar aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito em Controllers, ou em qualquer outra pasta, eu tenho opções de New File, New Folder, abrir aqui no Explorer, abrir um terminal e assim por diante, certo? Para quem já trabalhou com Visual Studio, sabe que eu tenho algumas funcionalidades ao clicar com o botão direito, que é abrir
criar uma classe C#, criar uma interface e assim por diante. Aqui, como que eu teria que fazer sem nenhuma extensão? Eu teria que criar um novo arquivo, né? About controller, e começar a digitar tudo do zero. Ele não me ajuda em nada, certo? Então, o que eu tenho, o que eu posso fazer? Usar uma extensão que também me ajuda, tá? O nome da extensão aqui, eu vou procurar, é C# Extensions. Então, pode ver que a extensão aqui de cima é oficial da Microsoft. As próximas aqui, muitas delas não são, né? Contribuição da própria comunidade aí. Então, você consegue instalar também. Instalei, e o que ele provê para mim? Botão direito, nova classe C#, nova interface C#. Então, se eu criar aqui uma nova classe, ele já pede o nome, coloco About Controller, por exemplo. Ele já criou uma estrutura básica para mim, tá? Então já evita de eu ter que ficar digitando tanta coisa e assim por diante. Como eu disse no primeiro episódio aqui dessa série, ele é um editor de código, não é uma IDE. Então a gente não espera que ele tenha todas as funcionalidades que uma IDE tem, mas através de algumas extensões você pode enriquecer esse editor de código e trazer mais facilidades para o seu desenvolvimento, tá certo? E muitos me pedem, por que eu desenvolvo com o Visual Studio Code, tá? Eu acho ele muito prático, muito rápido, tá? Apesar que o Visual Studio convencional também melhorou muito nesses últimos tempos, mas eu gosto da dinâmica do Visual Studio Code, gosto bastante dele, e por isso que eu utilizo ele no meu dia a dia também. Falando de outras extensões aqui, caso você esteja trabalhando com Azure, por exemplo, você consegue utilizar extensões que foram feitas para facilitar o teu deploy, por exemplo, num serviço de nuvem chamado Azure App Service. Tá? Lá você consegue hospedar a sua aplicação web. Então, se você já tem uma conta no Azure e já quer fazer um deploy, você tem uma extensão, que é esse Azure App Service, que te ajuda a fazer esse deploy. Tá? Então se instala, eu já tenho ela instalada, e ele criou um novo ícone aqui, né? Com o símbolo do Azure. Então, se você perceber, ele já pede para você logar aqui no Azure. Eu vou até logar para vocês verem. Ele vai abrir uma nova aba, eu vou conectar na minha conta do Azure. Já falou que eu estou logado, que eu posso voltar aqui para o meu editor, e já apareceu aqui a minha subscription. Então tem o Visual Studio Enterprise, e aqui apareceu todos os meus web apps que eu tenho criado lá. Então a partir disso eu posso selecionar um web app que foi previamente criado lá e fazer o deploy para ele, certo? Se eu quiser criar um novo web app a partir daqui, eu também consigo. Tem como criar aqui novo web app, e aí eu vou seguindo um passo a passo que ele vai me dando. Então perceba que já facilita bastante também para você trabalhar com ferramentas, com serviços na nuvem, né? E aí tem outras extensões, por exemplo, de ícones, que eu acho bem bacana também para ficar bem visual os seus ícones aí quando você está trabalhando. Então eles estão aparecendo assim para mim por causa dessa extensão chamada VS Code Icons, certo? Então eu instalei ela, e aí eu entrei nas minhas settings aqui, ou melhor, acho que tem aqui um menu direto já aqui no lado esquerdo inferior, File Icon Theme, tá? E aqui ele mostra qual é o tema dos ícones que eu quero utilizar. Então se colocar nenhum, olha só o que acontece aqui do lado esquerdo. Então sumiu todos os ícones, né? Se eu trocar aqui para minimal, fica todo sem graça, fica difícil de identificar de cara o que é cada coisa. Por isso que eu gosto de usar ícones, porque você bate o olho e já identifica o que é, certo? Aí
eu posso utilizar outras coisas aqui, né? Set ou o VS Code Icons, que é o que eu estou usando. Que aí ele separa por corzinha e por ícones mais específicos também. Certo? Então, as extensões, tem mais uma que eu tenho instalada, que eu posso trazer depois à parte, que é bem bacana, que é a extensão de Live Share. Para quem não conhece a funcionalidade de Live Share, você consegue conectar num Visual Studio de uma pessoa para ajudar ela remotamente através do seu editor. Então você é como se fosse um acesso remoto, só que através do editor de código. Então ele funciona tanto no Visual Studio convencional quanto no Visual Studio Code e também um com o outro. Ou seja, se o seu amigo tem o Visual Studio convencional e está usando o Live Share lá, você consegue no seu Visual Studio Code usar o Live Share aqui e conectar no Visual Studio convencional e vice-versa também, tá? E o mais bacana é que você consegue escrever no código dele, você consegue acompanhar o debug, você consegue inspecionar variáveis, você consegue fazer um monte de coisa. Então eu vou trazer um vídeo só sobre o Live Share aqui também. Beleza? Então as extensões basicamente é isso, pessoal. Você vai procurar aqui no Marketplace, vai instalar e você vai testando aí as várias extensões que tem. Tem para Docker, Kubernetes, para quem trabalha com IoT no Azure, tem os serviços de IoT lá do Azure, que é o IoT Hub, né? Tem N outras extensões. Você mesmo pode criar sua extensão e é bem bacana porque isso torna o Visual Studio Code mais poderoso, né? Então, e modularizado, você não vai carregar nada que você não precisa. Você não vai ficar enchendo de extensões que você não vai utilizar. Então você instala conforme o seu uso e ele fica limpo, rápido e fácil de utilizar. Beleza, pessoal? Esse vídeo então foi falando sobre as extensões do Visual Studio Code. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!